técnico, mas também muita interação com o cidadão. A gente gosta de estar na rua, na interação com o eleitor, vamos continuar assim, que nesses dias finais Deus nos abençoe, nos proteja e que eu consiga segurar a emoção até lá. É Vlad! É 11 de primeira, confirma! É 11! Coligação, o trabalho só começou. Termina aqui, horário reservado à propaganda eleitoral obrigatória. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe. É da Folha. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 2 de outubro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir este programa daqui a pouco em podcast, logo mais, reprise na Plena TV e também a partir das 17 horas. Daqui a pouco, este programa estará editado em podcast em todas as plataformas tocadoras de podcast para você conferir, depois também nas redes sociais nossas, que são transmitidas ao vivo agora no streaming, logo mais disponibilizadas também com as imagens gravadas. São 7 horas e 17 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã. Tem previsão de calor para hoje em Campos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos terá hoje máxima de 35 graus, mínima de 21. Agora aqui no centro da cidade faz 22 graus, tempo começa com o tempo bom nesta manhã de quarta-feira, dia 2 de outubro, e vai esquentar no decorrer do período. Tem um alerta ainda de onda de calor, a 8ª onda de calor que segue aí pelo país. Agora deve aumentar a temperatura aqui também na nossa região. Com a bancada completa hoje, com Aloysio Abreu Barbosa e com Edmundo Siqueira, vamos receber Jonathan França de Assis, profissional da psicologia, estudante de ciências econômicas na UF Campos e secretário-geral do PSOL Goitacá. Ele vem para falar sobre, claro, reta final da campanha eleitoral, o PSOL de Campos entre as candidaturas de Fabrício Lírio e do professor Jefferson. Fala também da nominata da Federação PSOL Rede e, por fim, o Jonathan fará aí uma projeção à eleição a prefeito de Campos e o papel da esquerda nesse processo. Aliás, eu acho que vale a pena a gente fazer esse registro e lembrar, para você que está ligado agora, para quem chegou agora no Folha no Ar, estamos aqui ao longo dos últimos meses ouvindo todas as posições, todos os lados possíveis envolvidos nesse processo democrático que é a eleição. Já ouvimos aqui, como sempre foi feito pelo Grupo Folha da Manhã, não diferente de 2020, por exemplo, onde nós ouvimos os 11 candidatos e naquela empreitada foram 33 entrevistas, 11 para o jornal, 11 com os pré-candidatos e depois 11 com os candidatos já passados pela convenção. Esse ano são 7 candidatos, ouvimos, e agora me perdoe, mas eu acho que nós chegamos a ouvir 11 pelo menos 10 pré-candidatos, pelo menos 10 pré-candidatos. Eu acho que chega até, passa de 10. Magal, Sérgio Mendes, os que eram pré-candidatos e saíram. Não é? Magal, Sérgio Mendes, Thiago Rangel. Carla Machado. Carla, depois teve por último que teve que abrir a agenda para o Pitac. Também. Maptac. Hélio Anomal também. Bem lembrada. Então eu acho que passa aí de 13 candidatos. E depois da convenção realizada, das convenções realizadas pelos partidos, né, sobraram 7 nomes, os 7 foram ouvidos, mas ao longo de todo esse período, e entre um e outro, a gente sempre procurou ouvir todos os lados envolvidos, representantes dos 2, dos 3, dos 7 lados ouvidos, como Edmundo disse aí, São João da Barra, né, lá são 2, então a gente busca esse equilíbrio. Não é nenhuma perfeição, a gente não é perfeito, né, mas a gente busca esse equilíbrio na tentativa de, né, exercitar e praticar essa democracia com, né, os direitos a todos os lados. Então, hoje o programa recebe, né, Jonathan França de Assis. Já a gente conversa com você e
A gente segue aqui rapidamente só para as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. O Folha no Ar é oferecido por Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. E o apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Manchete de capa hoje do jornal Folha da Manhã, desde cedo nas bancas e também nas casas dos assinantes, aqui com destaque para a principal manchete. Justiça suspende pesquisa Iguape, entre aspas, fantasiosa a prefeito de Campos. A Folha advertiu no sábado sobre essa pesquisa artificial na terça. Ainda, resultado antes da coleta de dados e erro na margem de erro. Nós vamos comentar sobre isso. O Aloysio, que é o nosso especialista em pesquisas, vai trazer aqui todos os detalhes e os comentários sobre, eu diria, dessa discrepante tentativa de conseguir arrumar números onde praticamente é impossível. E se comparando aqui com, né, outras pesquisas, naquela dinâmica de que vem desses fatos que vem acontecendo ao longo desses últimos dias, nessa chamada reta final das eleições, teve aquele contorcionismo para conseguir números impossíveis naquela Paraná, numa comparação impossível naquela de agosto. Depois, na última sexta, agora teve o sumiço inexplicável de uma pesquisa que estava anunciada já para ser registrada no TSE do Paraná também. Não, Big Data. Da Big Data. Perdão, Paraná. Né? Sumiu Paraná, está certo. Desculpa. Isso. E aí, eu estou tentando fazer uma cronologia dessa coisa fantasiosa que se criou aí nessa reta final. E você vai, né, por gentileza, falar sobre isso já já. E agora vem essa Iguape, que, diferentemente dos Big Data e da Paraná, que tem nome a zelar, me parece que tenta criar aí uma situação para entrar numa reta final e conturbar, iludir e fantasiar aquilo que de fato está acontecendo. Então, a gente comenta sobre isso, vou trazer já já o Aloysio para fazer esse apanhado para a gente. E para o juiz da 70ª Zona Eleitoral, a pesquisa manifestamente fantasiosa. Essa frase está lá no despacho do juiz, e a gente comenta daqui a pouco. Ainda no jornal Folha da Manhã, abastecimento de água terá reforço em Goitacazes e toda a região. Mãe tenta jogar filho no Paraíba. Aconteceu em Campos. Ainda, imortal, a historiadora e escritora Rafaela Machado tomou posse na Academia Campista de Letras neste sábado. Mais uma vez aí, nosso reconhecimento e os parabéns aí a Rafaela Machado, né? Eu acho que muito justo pelo seu trabalho. Tem ainda na capa da Folha, Jefferson quer criar pé de meia municipal para os anos finais. É naquele tratamento equânime dessas 7 entrevistas que nós citamos aqui agora, também o mesmo espaço para o candidato professor Jefferson, hoje no jornal Folha da Manhã, como todos os outros tiveram, 2 páginas na mesma posição no jornal impresso. Campos gerou 16 mil empregos formais, está aqui ainda na capa da Folha. Despedida ao amante do rock, Bicho André, aos 59 anos, mais uma vez rendemos nossas homenagens aí ao Bicho André. Mudança de campus mais uma vez adiada. É o campus da UF, que segue em obras. Oposição mira boneco. Ação contra Vladinho é indeferida pela Justiça. Está aqui na capa da Folha, que está anunciando também aqui a todos os seus assinantes, anunciantes, leitores, donos de banca, que não circulará no sábado, dia 5,
pois domingo é a eleição e aí sim teremos o jornal impresso domingo nas bancas. São essas as manchetes, alguns dos assuntos que estão hoje no portal folha1.com.br. 7h26. Jonathan França de Assis, muito obrigado pela sua presença, muito bom poder conversar contigo aqui nesta manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Aloysio, Beto, Cláudio, Edmundo, todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Planície Goitacá e fora dela também, online, na rádio. Vamos ter um bom papo aqui hoje. Se Deus quiser. Muito bom. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia também, obrigado pela sua presença, sempre bom contar com você, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, Beto, Luísio, Jonathan. Bom dia quem nos ouve, quem nos acompanha. Ontem fechamos, né, pelo menos nesse primeiro turno, a série da entrevista com os candidatos. Acho que cumprimos um papel muito importante na relação de você municiar perdão da palavra, que não é muito democrática, o eleitor para poder decidir no próximo domingo, mas eu acho que foi propositivo, né, todas as entrevistas, e cumprimos democraticamente nosso papel aqui. Eu acho que foi bacana. Se vier o segundo turno, continuaremos nessa toada, né? Bom dia a todos. E como já anunciamos também, o próprio Luiz já anunciou, se houver segundo turno, oportunamente vamos organizar um debate entre os dois candidatos, assim como foi feito também em 2020, no segundo turno, debate realizado pelo Grupo Folha, na sede da Plena TV, né, do jornal Folha da Manhã, do Grupo Folha da Manhã, onde foi realizado o debate. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, e está aqui na capa do jornal hoje, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, e a você, Jonathan, a gente já falou aqui internamente, e na dinâmica do programa a gente sempre já abre agora com as manchetes e logo após com o entrevistado. Hoje, factual, essa capa do jornal vem trazendo essa informação e a gente vai pedir ao Aloysio para que ele possa, né, detalhar esse tema, esse assunto para a gente, que assim como ontem também, naquele erro, ou nessa função de desinformar a população, alguns canais disseram que as duas pesquisas, Big Data e a Paraná, estavam erradas, e não há nenhum erro quanto às duas pesquisas. A partir de quando a Aloysio falou isso aqui ontem, as perguntas imediatamente cessaram, pararam ali no streaming durante o programa, ou seja, não há nenhum erro quanto à realização, registro, confiabilidade, anúncio de margem de erro dessas duas pesquisas, pelo menos essas últimas feitas, não há nenhum erro quanto a ela, Real Time, Big Data e a Paraná. O que houve de errado foi a campanha de Vladimir, que não colocou aqueles númerozinhos que ninguém lê, não importa, não tem problema, mas é lei, tem que colocar. Assim como você vê desde o adesivo do carro até o adesivozinho bottom para camisa, o adesivo que o pessoal usa muito na camisa, tem que ter ali, naquele caso, o nome da coligação, o número, o registro, blá, 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 todas as informações. E isso também foi feito dizendo que, de forma errônea, maldosa, de que as pesquisas estavam erradas. Não, as pesquisas não estavam. A campanha de Vladimir é que não anunciou devidamente. E como advertiu a coluna Ponto Final no sábado, foi divulgado ontem pela rede de veículos controlados pela oposição a pesquisa Iguape encomendada pela Rádio Hits para tentar enganar o eleitor campista, dando à segunda colocada, a delegada Madeleine do União, algo próximo a 30% de intenção de voto, cerca do dobro do que está em todas as outras pesquisas. Eu quero pedir ao Aloysio Abreu Barbosa, no seu bom dia, cumprimentar primeiro, Aloysio, obrigado pela presença mais uma vez, acho que vale até o registro do esforço para estar aqui, o jornal circulando hoje, impresso, então ontem foi dia de desdobramento, mas muito obrigado e já peço a você para que possa então, né, fazer esse detalhamento dessa fantasiosa pesquisa, como disse aqui no seu despacho o juiz eleitoral. Bom dia, Aloysio, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, Jonathan. Poder conversar nesses 3 próximos blocos aí. Bom dia, Edmundo. Bom dia quem está nos acompanhando aí pelo rádio, pelo streaming.
Dia ontem foi um dia puxado. Eu realmente até mandei mensagem para você, talvez ele não esteja aí amanhã. Fui dormir bem tarde, né? Mas eleição é isso mesmo, né? Meu pai, Luiz Barbosa, que dizia, né? Olheira, cicatriz de jornalista. Enfim, em eleição muito mais. Seria melhor se fosse por outro motivo a olheira, né? Em outros tempos já foi por outro motivo, hoje em dia trabalho mesmo. Dizia o bicho André. É verdade. Eu vou fazer o que eu fiz no ponto final de hoje. Eu vou intercalar. No cinema, que é uma coisa que eu gosto muito, é normal você botar o tempo presente com flashback, tempo presente com flashback, tempo presente com flashback. Eu vou intercalar aspas do despacho do juiz da 76ª Zona Litoral, o Leonardo Cajueiro, né, com os trechos do ponto final de sábado, escrito, portanto, na sexta, publicado no sábado, 3 dias antes da pesquisa Iguape, né, ser ontem divulgada e divulgada pela manhã, e logo no final da tarde, início da noite, ela foi proibida, teve a divulgação proibida, né? Eu vou intercalar a leitura, sempre com o magistrado, né, e depois com o ponto final de sábado. Escrito, quer dizer, publicado 3 dias antes, escrito 4 dias antes, publicado 3 dias antes. Juiz Leonardo Cajueiro de Azevedo, abre aspas, sobre a pesquisa Iguape. Temos pesquisa eleitoral divulgada antes mesmo que se iniciasse a coleta de dados. Pior, a divulgação de margem de erro que não corresponde àquelas que existiram se fosse seguida a metodologia declarada ao TSE. Não passou despercebido ao juízo que a equivocada margem de erro, 4,9%, ampara suposições quanto ao resultado da eleição em primeiro ou segundo turno. Entretanto, a pesquisa aponta margem de erro estimada em 3,1%. Ou seja, 1,7% moveram a galega, né? A galega. Vou intercalar agora com o ponto final de sábado. Cito na sexta. 4 dias antes escrito, publicado 3 dias antes. A Iguape registrada no TSE para divulgação na terça seria para achar a segunda colocada delegada Madeleine algo próximo aos 30% de intenção de voto, cerca do dobro do que ela de fato tem em todas as pesquisas. Esse número, entre 20% e 30% de intenção a Madeleine, teria sido achado numa pesquisa interna. O Iguape foi escalado, de última hora, para tentar bisá-lo e criar uma guerra de narrativas na semana da eleição. Fecha aspas. De novo, o magistrado Leonardo Cajueiro, abre aspas. Estamos na semana imediatamente anterior à votação e temos pesquisa manifestamente fantasiosa. Vou repetir. E temos pesquisa manifestamente fantasiosa. Palavras do magistrado. E sigo com elas. Resultado antes da coleta de dados, ele mesmo bota uma interrogação, exclamação. E divulgação de margem de erro equivocada maior até que a margem de erro metodologicamente comunicada ao TSE. Por fim, há indícios de abuso de poder econômico, caso provada com propósito de ludibria ao leitorado e uso indevido dos meios de comunicação, fecha aspas. Vou voltar ao ponto final, publicado no sábado. Paraná e Big Data têm nome a zelar. Não se prestariam a achar a intenção de voto artificial a um candidato, muito além da margem de erro do que de fato tem. O que, se acontecer na Iguape de terça, fará com que o Instituto compre o papel que a Brasmarcas tentou fazer para o Bolsonaro em 2022, com o mesmo resultado prático, ser desmascarado pela urna, mesmo com a derrama de aspectos menos metodológicos na reta final de eleição. Eu não vou abrir aspas, eu vou citar, mas está na sentença, que o juiz deu prazo de 24 horas para que a divulgação da pesquisa fantasiosa, igual a prefeito de Campos, fosse removida. E aí abre aspas, sob pena diária no valor de R$100 mil. De novo, abre aspas, ponto final de sábado. A coordenação da oposição parece mais perdida do que cego em tiroteio.
no terraplanismo na negação das pesquisas e no malabarismo com a Paraná de agosto, antes do desaparecimento da Paraná de setembro. Ou quando emitiu os Big Data de agosto e setembro para lembrar que as duas existiram só 4 dias depois da última. Quem nega e só nega pesquisas, no compromisso político e doloso com a desinformação, agora pode ter achado uma iguape para chamar de sua. Foi achada, né, e deu no que deu. Né? Deu no que deu. Falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. E segundo o resto do Estado Popular, quem avisa amigo é, né? A gente falou aqui nesse programa, desde novembro do ano passado, que Carla não seria candidata a prefeita de Campos esse ano. A gente falou aqui na eleição de 2022 que todas as pesquisas sérias apontavam Lula favorito a presidente de 2022. Tirando as Brasmarcas da vida, as Iguape da vida. Isso não é isso não é emissão de simpatia. Isso não é juízo de valor. Isso é... Carla, por exemplo, foi ouvindo os melhores juristas de Campos, entre promotores e advogados, especialistas em direito eleitoral, com vasta experiência na área, dizendo que Carla não pode ser candidato porque tem toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TSE dizendo que ela não vai poder. Ninguém pode ser candidato a prefeito 3 vezes seguidas. No Brasil, não. De repente, outro país aqui vizinho pode ser. No Brasil, não pode. Ninguém pode ser. Né? E, de fato, Carla, em junho, o TSE julgou por unanimidade que não seria. Ela, 5 dias depois, desistiu da candidatura, para depois apoiar Madalene no final. Né? Nós falamos isso aqui ontem com o Jefferson. Isso não é bola de cristal, isso não é mãe de nada. Isso é... Como também, antes da rádio existir, em 2018, e houve quem me acusava de ser bolsonarista, e todo mundo sabe qual foi a minha postura, qual foi em relação ao governo Bolsonaro, numa cidade bolsonarista, no veículo no grupo de comunicação mais tradicional da cidade, a duras penas, foi de dizer tudo que tinha que dizer sobre o governo Bolsonaro. A condição terrível da pandemia, as PEC aprovadas com o Centrão, né, a PEC dos precatórios, a PEC do fim do mundo. Tudo foi dito aqui. O empréstimo consignado, o ICMS do combustível. Tudo foi dito aqui. Agora, eu disse, com base nas pesquisas de 2018, e a minha opinião Bolsonaro já era mesmo, que ele iria vencer a eleição. Isso não é o que eu quero, é o que é o que as pesquisas mostram. Pesquisa infalível? Não é. Não é pesquisa infalível. Pesquisa não prediz futuro, pesquisa retrata do presente. Mas se você vê, pesquisa é uma foto de momento, mas se você vê numa série, as fotos, você é capaz de projetar. Se essa sequência, essa tendência, ela está declinante, ela está estável ou ela está ascendente. Bolsonaro, por exemplo, em 2022, Lula tinha muita diferença sobre Bolsonaro. Como é que Bolsonaro começou? Foi gradativo, começou a diminuir. Ele primeiro, isenção fiscal a pastor neopentecostal, aumentou muita vantagem no que ele já tinha um pouco, mas aumentou demais a vantagem neopentecostal. Em julho, ele ganha a faixa de 2 a 5 salários mínimos, onde Lula tinha uma boa vantagem. O que entrou em julho? ICMS do combustível. Entra o Auxílio Brasil, R$600, ali em agosto. Ameaça mexer no 0 a 2 salário mínimo, que é a faixa que elegeu Lula. Bate e volta. Consignado entrou ali entre setembro e outubro. Ali mexeu. Ali eu falei, Bolsonaro pode ganhar a eleição. A depender da votação do Sudeste, sobretudo em Minas, e da abstenção, como de fato aconteceu. Isso não é predição do futuro, isso é observação. É como se formou a ciência, observa os fatos, eles têm motivos racionais, lógicos. Se você observar, você pode formar padrões, comportamentos. Como diria Nietzsche, coincidência não há, né? Você faz uma coisa de uma maneira, tem aquele resultado, se fizer 2, 3 vezes, a 4ª vez vai dar aquele mesmo resultado. Enfim, desculpa, não é juízo de valores, nem de um lado nem do outro. Não é juízo de valor.
Eu não era favorável à vitória do Bolsonaro em 2018, mas vi claramente que ele ia vencer a eleição. Claramente. Sem Lula, ele ia vencer a eleição. O único candidato que chegou ao primeiro turno com chance de vencer no segundo foi Ciro Gomes. Isso era claro nas pesquisas. Claro nas pesquisas. Né? Como agora aparece também em São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo. A melhor chance de eleger Boulos é Marçal. A melhor chance de eleger Marçal é Boulos. Ricardo Nunes até aqui bate os dois no segundo turno. Isso não é juízo de valor. Isso é o que as pesquisas mostram. Né? Pesquisa não é infalível. Pesquisa errou no primeiro turno de 2016 com o Itzel. Perdão, o primeiro turno de 2018 com o Itzel, que foi um fenômeno. Elas não estavam prontas ainda para a rede social. Isso hoje é mais aferível, né? É mais mensurável. Naquela época não era tanto ainda. Como também dava uma vitória de Hillary em 2016, ela ganhou o voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral. São os dois momentos que eu acho que as pesquisas elas tiveram muito choque de credibilidade. Mas, aquela coisa, a companhia aérea mais segura para você voar é aquela que teve um acidente fatal. Porque o processo de revisão dos processos 70, da metodologia humana, mecânica, que aquela companhia se torna a companhia mais segura para você viajar nos próximos 10 anos. Então, as pesquisas após esses erros, né, em 2016, com a vitória de Trump, não no voto popular, mas no colégio eleitoral, que é o sistema deles, e tem que respeitar. E no Brasil, no primeiro turno de Witzel, as pesquisas ficaram mais espertas com a rede social e passaram a mensurar isso melhor. Né? Enfim, outra coisa para terminar, para começar a entrevista com o Jonathan, a manipulação da coisa é tamanha. Como o juiz Leonardo Cajueiro disse que não pode reproduzir pesquisa, o número da Iguape, decisão judicial não se discute, se cumpre, pode se recorrer, mas se cumpre. Deram esse 1,7 a mais da margem de erro que abriram, era para dar por 1 ponto a possibilidade de segundo turno. Só que fizeram isso contando com voto indeciso, os caras que falavam que estão indecisos ainda, os eleitores, ou os que não vão votar ninguém. O resultado eleitoral vai ser ferido sem esses. Se você tirasse esses, o que Vladimir teve seria 64,75% dos votos válidos. Numa pesquisa manipulada, para dizer que pode ver segundo turno, Vladimir teve voto válido, 64,75%. Enfim, mas isso também foi manipulado, foi sonegado, né? Enfim. Dentre as várias, mas acho até que é o menor dos erros, porque como é que eu vou divulgar uma pesquisa que vai começar a ser feita amanhã? Isso é sem imaginar. O jogo não tem resultado antes de acontecer. Quanto é que vai ser o próximo Fla-Flu? Se for final, o Fluminense vence. Se for o jogo normal, o Flamengo vence. Eu só penso, Aloysio, eu tenho uma convicção. É claro que aí vai depender muito de esses outros. Porque se é possível acontecer isso até aqui, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Ainda bem que a justiça está aí, atenta, atuando. Eu só penso que isso pode ter feito muito mais mal do que bem a quem buscou essa tentativa aí de usar esse tipo de pesquisa. E só para finalizar, Jonathan, desculpa, eu estou falando demais, eu sei, mas é porque os assuntos, em relação à pesquisa Big Data e Iguape, né, o que o juiz Márcio Roberto da Costa, da 75ª Zona Eleitoral, fez foi só impor o artigo 10, não de lei, mas da resolução 23.600/2019 do TSE, que diz que qualquer pesquisa em ano eleitoral, ela tem que divulgar, que você falou, pode ninguém ler, mas se você observar na Folha, qualquer pesquisa do blog Opiniões da Folha, tem ali na barrinha final todas as informações, todas. E tem também no texto, mas eu boto em cada infográfico, que tem ali, tem todas as informações. A campanha de Vladimir divulgou as pesquisas sem dar período de realização, margem de erro, número de entrevistados, nível de confiança, contratante e o registro do TSE. E quiseram vender isso venderam como conter erros nas pesquisas. É uma prova inequívoca de má fé, entendeu? É um compromisso com a desinformação, doloso e por motivo torpe, político. Enfim, vamos partir para a entrevista com o Jonathan.
John, você quer comentar em primeiro lugar as pesquisas? Na verdade, eu queria começar, né, com uma saudação de solidariedade, né, ao povo libanês que está sofrendo agora uma invasão em larga escala, né, pelo Estado de Israel. E a gente tem uma comunidade sírio-libanesa aqui na cidade tradicional, né? Então a gente vê como o mundo, né, não é tão fugir da pauta, né? O mundo é tão perto, tão longe, né? A gente é fruto de uma grande migração humana, né? E eu queria começar com esse ponto de solidariedade, né? Sobre a pesquisa, eu acho que a decisão judicial foi correta, né? Não tem nem o que discutir quanto a isso. É importante ressaltar também o papel da Justiça Eleitoral, né? Nessa validação também das pesquisas para a gente não ter uma incongruência, né, com relação à metodologia, né? Porque as pesquisas são confiáveis. A gente está num tempo, né, que o negacionismo ele chega a um ponto que invalida toda e qualquer metodologia científica, né? A urna eletrônica é colocada como mais desconfiável pela população do que o voto impresso, como se fosse mais fácil alterar um sistema que não tem acesso à internet nem nada do que trocar uma urna de papel, né? A gente vive esse tempo que é efeito, isso eu acho que é um debate muito importante para a gente fazer, né? Efeito de uma politização que foi feita à direita nos últimos anos, né? Principalmente pelo governo fascista do presidente... o ex-presidente inelegível, né? Não vou citar o nome aqui para não divulgar, né? Que é o candidato que apoia, inclusive, o atual prefeito, né? Por isso, realmente, a gente está aqui, né, para fazer eu estou aqui, né, para fazer uma defesa, né, à esquerda, né, para pelo menos esse pessoal que votou no Lula em Campos, né, acreditar numa candidatura e na construção de um polo de esquerda de oposição real, né? Observação, a Carmen Lúcia recentemente, acho que o Luiz pode lembrar com mais precisão, mas citou, ela é presidente do TSE, né, citou a necessidade da justiça fazer eleitoral justamente fazer essa celeridade, ter essa celeridade de análise dos fatos, justamente porque é muito rápido e influencia bastante no eleitor. Então, se uma decisão, uma pesquisa dessa não tem a decisão célere de um magistrado, como é que a gente faz para poder tentar segurar? Não adianta a gente na rádio falar ou mostrar sem uma decisão judicial, né? A justiça que vai impedir a divulgação dela. A gente, enquanto rádio, não pode impedir, pode avaliar. Então, assim, a celeridade da justiça eleitoral é essencial no país, como não só aqui em Campos, como no Brasil todo, é essencial para que a gente construa uma democracia mais saudável. Como o Jonathan disse, é digno de parabéns a atuação até aqui da justiça eleitoral. Foi rápido. A justiça eleitoral ela tem esse condão. Se você for na sua rede social e chamar alguém de ladrão, a consequência civil, criminal, ambas, vai chegar em 2 anos, talvez 3. Se você no período eleitoral chamar um candidato de ladrão, o oficial de justiça oficioso tem 2 dias para responder. Não. Porque está certo o princípio. Se o dano causado ele persistir até a urna, o impacto não tem como reparar, né? É imparável. Entendeu? Então está certo em ser assim. Bota a gente meio doido, sobretudo com litigação de má fé. Mas é assim, está certo que seja. Na reunião com a imprensa, né, com os veículos de comunicação, no dia 22, último dia 22, e com os partidos políticos, para a distribuição do tempo eleitoral, quem vai fazer rede e tal. Aí nós chegamos para o Cajueiro, falamos aqui, mas ninguém aguenta, porque tinha um pessoal reclamando que pela lei você poderia entregar a propaganda política até 7 horas da manhã no outro dia, para televisão. O cara falou, rapaz, não, vamos ficar acordado a noite toda esperando. Ele virou e falou assim, você acha que nós, juízes eleitorais, ficamos como nesse período eleitoral? A gente não tem vida. Ele falou, a gente não tem vida, é um telefone na mão, com internet, e ele falou essas palavras, para eu despachar e assinar por telefone. Então, assim, é isso que você falou. Deixa... Acho que todo mundo maluco. Jornalista, juiz eleitoral, promotor eleitoral, fiscal eleitoral, mas principalmente candidato, militante aguerrido desse período principalmente quando tem má fé. Aí descamba para esse lado. Polícia Federal, que é a polícia jurisdicional eleitoral, né? Sim. Mas em relação ao que o Jonathan falou, coberto de razão, o conflito vamos voltar para o nosso canavial, mas só para deixar passar, o conflito se alastra aí, né?
do Oriente Médio. Uma invasão em escala no sul do Líbano, que é onde o Hezbollah ocupa, que é uma facção xiita, muito mais poderosa que o Hamas. Ontem contra-atacou. Né? Lógico que o Hezbollah não tem poder, e tem as diferenças. O Hezbollah é xiita e o Hamas é sunita. O Hezbollah é a maioria de veteranos da guerra da Síria. O Hezbollah tem mais de 100 mil mísseis. Com alta capacidade de alcance e capacidade de destruição. Eles podem botar prédio abaixo em Tel Aviv. Literalmente isso. A gente pode ver o 11 de setembro em Tel Aviv. Que é uma bela cidade. Eu conheci, assim como Jerusalém, assim como a Cisjordânia, que eu também fui há pouco tempo, nessa loucura. E nessa guerra de doido, né, é o que parece que Benjamin Netanyahu está querendo forçar. Ele força para, né, essa aliança oportunista com a extrema-direita. Ele é de extrema-direita, mas é oportunista com os judeus fundamentalistas, né, que dão apoio a ele no parlamento. Então, enfim, lamentar também que esse conflito se alastre. Talvez seja a única forma de mantê-lo no poder seja essa, manter a guerra. E a ONU não faça nada, né? Enfim. A destruição do multilateralismo pela parte tanto de Israel, e os Estados Unidos nunca foi multilateral, né? Todo o veto, né, do Conselho de Segurança, que até hoje o Brasil não tem um assento, né, permanente, isso demonstra, né, uma falência, né, da Carta da ONU, né, do multilateralismo. E realmente, o discurso do Lula recente, né, inclusive começou saudando o povo palestino, né, e a delegação palestina que pela primeira vez esteve ali representada, né, oficialmente, é um discurso que atenta, né, pela essa necessidade de um resgate multilateral do mundo, né, mas o quanto a gente vai conseguir isso realmente nos próximos anos, né, tanto com a escalada, né, da Ucrânia, né, quanto com essa situação no Oriente Médio, é bem complexo. Na Ucrânia, e com o possível retorno do Trump ainda, né? Que talvez seja o mais unilateral, mas o que mais talvez apazigue alguns conflitos ali, né, em relação aos democratas. Na Ucrânia vale poder de veto da China e da Rússia. Em Israel vale poder de veto dos Estados Unidos. E assim seguimos. Mas, Jonathan, falar em multilateralismo, deixa eu voltar como diria aqui para o nosso canavial. Como é que fica o pessoal do multilateralismo da candidatura de Fabrício Lírio e professor Jefferson? Da Ucrânia para Campos. Ucrânia, Gaza. E toma míssil. Exatamente. Então, gente, eu vou também começar de um jeito bem assim pontual. A gente vai votar 13, o pessoal Campos, né, nossa militância. A gente está fazendo campanha para o professor Jefferson. A gente acredita que essa é a única candidatura de esquerda, né? E assim, muita gente, né, tem acompanhado, né, pelas redes sociais, né, esse debate, essa disputa, esse litígio judicial também, né? Mandar um abraço para o nosso advogado aí, que teve muito trabalho esses dias, né, com esses problemas todos com relação à candidatura do Lírio, né, que é o Alex Puglia, né? Tá tudo certo? Para pertinho do microfone. Perto do microfone? Isso. Tá, melhor o som assim? Sim, perfeito. Obrigado. Enfim, né, o PSOL Campos, né, é importante a gente explicar isso, né, a gente tentou todo tipo de diálogo, né, com a rede, né, a gente, né, participa com a rede de uma federação, isso não é uma coisa escolhida no âmbito municipal, uma coisa definida nacionalmente, né, então existem as federações que são constituídas no Brasil e o que parece o que era antigamente a coligação de proporcional, mas também para majoritária, né. E, assim, o Lírio, né, em vários momentos, né, fugiu aos acordos que a gente cumpriu, né, e isso degringolou nesse litígio judicial. Realmente foi nossa última opção. É importante, desculpa, muito... Oi? A gente riu aqui, é amigo do... É teu amigo? Rapaz, é um assunto complexo. Falar de Raul Palácio, Fabrício Lírio fala o coração do mundo. Entendi. Enfim, né? É forte. É forte. Enfim, e aí muita gente tem perguntado também, né, por que a gente não apoia a candidatura de Lírio, né? Assim, é uma candidatura fisiológica, não representa o campo da esquerda. O Lírio estava com Pezão, estava com Cabral, apoiou o golpe de 2016, ele não é um cara de esquerda, né? Assim, o Jefferson tem uma história, né?
tem uma defesa, né, de pauta popular também. E, assim, quem viu o debate ontem aqui na entrevista, eu acho que vai ver o debate amanhã, né? Eu acho que a gente vai virar muito voto, né? Tanto do atual prefeito que tenta a reeleição, quanto da candidata dos Bacelar, né? E, assim, temos muita expectativa, né, com essa campanha. Eu acho que é um pouco disso, assim. Quero também botar para vocês comentarem aí, para a gente trocar uma ideia sobre isso. Não, assim, a questão do Fabrício Lírio, lá no início teve aquela questão da vice, né? Em tese, o pessoal não teria, né, aprovado a ida da Vanessa, né? Foi isso? A questão... Nega ter indicado, né? Nega ter indicado a vice. A gente tem... A contenta judicial foi em relação a isso também, né? Começou com isso... acabou tendo candidatura deferida. Indeferida. Apesar do pedido do pessoal. E a gente também teve uma intervenção estadual na federação, né, que mostra também... A federação, a rede é a cabeça, digamos assim, né? Aqui no município. No estado é o PSOL. Por isso que a gente fez a intervenção pela estadual. Assim, é importante explicar isso, né? Nossa conversa com o Fabrício Lírio foi no sentido de que a gente teria liberdade de apoio, né? Ele não quis fazer uma aliança à esquerda, formar um polo de esquerda. Ele insistiu em ser candidato. A gente tem uma obrigação institucional, legal, de estar com a rede. Tanto é que a gente concorre na proporcional, né, com os candidatos da rede. A gente espera, inclusive, que os candidatos da rede tenham uma excelente votação, que a gente coloque mais de uma cadeira na Câmara de Vereadores, né, esse ano. E a gente está junto nesse sentido, né? Mas a candidatura do Lírio, a gente deu um ok, vai lá, você quer ser candidato, mas você coloca um vice da rede e você indica teu vice, a gente não vai participar e nossa militância deve ter apoio para apoiar quem quiser, né? Inclusive poderia eventualmente alguém que quisesse apoiá-lo, né? Não é o caso, não conheço uma pessoa do PSOL que vote no Lírio esse domingo. Foi um entendimento partidário que seria livre a partir do momento que ele escolhesse ele deu uma acordo chapa... com isso, né, na conversa com ele, né? É por isso que realmente foi um ato de má fé. A gente chegou na contenta judicial porque esgotou toda a seara política, né? Mas quem anda com Cabral, com Pezão, apoia golpe, eu acho que realmente não vai cumprir muitos acordos políticos, né? E para nossa surpresa, né, a gente tem a convenção. A gente faz, ao final da convenção, a gente faz alguns pontos, né, para retificar da ata, né, que ele lança no sistema, lançava como presidente da federação. Para nossa surpresa, ele lançou a ata da federação sem as alterações que a gente pediu e vamos seguindo, né. E nessa ata ele é colocado como, né, candidato, né, à prefeitura. E essa é uma ata, né, são 3 atas que são registradas, né, antes, né. Nesse contexto das candidaturas. E a gente vê uma segunda ata que não teve a participação na reunião de nenhuma pessoa do nosso partido, do PSOL, e ele simplesmente lança uma filiada do partido, né, tendo tido um acordo prévio de que seria uma indicação da rede, e depois disse que também não vai retirar, de que não vai... e teve toda uma conversa também, né, muito atravessada, que eu nem quero muito entrar nesse ponto, porque o importante nesse momento... Mas atravessada em que sentido? Aí porque a Vanessa, em algum momento, falou de que estaria sendo coagida. A gente tem mensagem dela falando isso. De que não foi bem assim. E depois, né, confirmou, não, quero ser candidata. E depois de algum tempo, a gente perdeu alguns dias nisso. Isso é muito sério. Eu lembro. Isso é muito sério, né? Então, a gente falou naquela época. Isso para mim, né, e para todo mundo, passou de todos os limites possíveis, né? E nesse sentido a gente também já estava conversando desde antes, né, sobre uma aliança com o Jefferson. A gente conversou com o próprio Lírio para a gente fazer uma aliança à esquerda, né? Infelizmente, né, não foi possível. Mas a gente está dando esse apoio político à candidatura do professor Jefferson. A gente vai votar 13 no domingo. E teve a intervenção da Federação Estadual, que garantiu a gente o controle da federação aqui no momento, né? E depois ainda teve não botarem a gente na TV, né? E a intervenção também foi nesse sentido. Tiraram
simplesmente não colocaram a gente na TV. Mas- A intervenção a gente conseguiu ir pra TV, ficamos vários dias fora da televisão por causa de uma rixa política. Mas houve tratativas de vocês com a rede estadual ou só com o pessoal estadual enquanto ele federação? No sentido de tentar barrar essa... A gente conversou de todas as formas com todos os agentes, presidente estadual da rede, até com a Heloísa Helena se tentou contato, né? Assim, foi de todas as formas. Não foi falta de tentativa. Realmente, quando eu falo que a última alternativa era um litígio judicial, e novamente um abraço para o Alex Puglia, nosso advogado, né, que está enfrentando uma barra danada com isso. E a gente teve um parecer, né, favorável pelo MPE, né, Ministério Público Eleitoral, né, inclusive com a decisão de deferimento, né, da candidatura pelo juiz eleitoral, o MPE recorreu, nós também recorremos, né. Mas enfim, isso é um pouco águas passadas agora, porque felizmente temos o controle da federação, né. Como é que ficou o fundo eleitoral nesse caso aí? Chegou a... Sobre a candidatura do Lírio em específico? Da federação, né? Eu realmente não sei muito bem como a rede está operando isso, porque a gente não tem muito Que a rede é que teve mais votos, e é por isso que ela manda na federação. Eu não sei, porque cada federação tem uma regra de como funciona internamente. Isso vai se repetir em eleição no Brasil? Esse negócio de federação? A cada 4 anos é para renovar ou não a federação, né? E assim, a gente ainda não sabe como é que vai ser isso daqui a uns anos, vai ser uma decisão... O sistema de federação se mantém, mas acho que os partidos não vão optar, porque é uma decisão partidária. Apesar de que a lei eleitoral muda tanto e tão constantemente que não dá para saber se vai existir pelo menos federação uma centena de candidaturas no Brasil com o apoio do PL e do PT. Vai ter contradição, né? É uma tentativa de acertar essa coisa, né? Sempre houve isso, a tentativa... Mas é um fato. E não tem nenhuma do PSOL com PL, porque a gente não anda com fascista. A realidade municipal ela é distinta da realidade nacional, né? Principalmente partidário, né? Sim. É muito difícil você manter as relações de forças partidárias. Mas, Jonathan, para terminar, eu vou propor o Nogueira, eu sei que o Nogueira é o âncora, mas proposição, que a gente... Ele já falou da nominata vereador, a gente fala de nominata vereador, e depois faça um intervalo para daí fazer o último bloco só com a majoritária, pode ser? Beleza, concorda? boa. Você já falou, Jonathan, sobre a nominata. Você já falou, inclusive, de projeção de cadeira, se você quer conquistar uma cadeira. Pelo menos uma, a gente... Né? Porque a gente tem uma peculiaridade... Só uma pergunta. Como é que você projeta a atuação da federação? Não há segredo que o grande puxador de voto é a Natália, né? Uhum. Pelo recall que tem da grande participação que ela teve, né? Revelação a prefeita na última eleição, em 2020. Ela, você concorda com esse fato? Ela é a puxadora de voto da nominata? E como é que seria? Porque muita gente fala, por exemplo, que Natália, se tivesse sido pro PT e chegou a ser sondada, ela teria mais chance por questão de coeficiente do que no PSOL. Como é que você vê essas duas coisas? A questão coletiva e a questão específica de Natália? Vamos lá. A gente tem um dado, que eu até estava conversando com o George sobre isso esses dias, que a gente tem o menor número de candidatos por vaga em pelo menos 20 anos, que foi eu olhei até 2004. Né? Considerando que antes eram 17 cadeiras, né? Depois passaram para 25. A gente tem uma vaga na Câmara para cada 15,8 né, candidatos, ou 15,4 candidatos, contar os que já tiveram candidatura indeferida, etc. E, assim, outras proporções foi 1 para 17, 1 para 20, 1 para 32. Então, assim, a gente vai ter uma concentração de voto nessa eleição. Você tem a última aí? Você tem a última? A última... É porque também mudou a lei eleitoral, né? A gente podia lançar mais do que o dobro. Não era o dobro, era tipo 1,5 vezes o número de cadeiras. Acho que podia lançar antes 37 candidaturas por agrupamento, né? E agora são 26, né? Então isso diminuiu o número de candidatos, né? Também absoluto, né? Em 2020, né? Aquela eleição da pandemia, a eleição do Diniz também, foi 818 candidaturas para vereança. E esse ano são 395. Eu vi 395 ontem, madrugada, dando uma conferida nos números.
Então, assim, vai ter uma concentração de votos. É que às vezes, desculpa, é que às vezes tem deferimento, indeferimento. Mas vamos lá, vamos à pergunta, Luiz. E acredito que, assim, não tenho dúvida que a professora Natália, né, vai ter uma grande votação e vai estar criando, né, um polo de oposição real, né, ao governo eleito, se esse prefeito se reeleger ou algum outro, né, que não seja do campo da esquerda, que é o cenário que está aparentando, né? E, de toda forma, criar um bloco de esquerda na cidade, né? A gente tem uma Câmara que não tem só um recorde de gênero que não tem nenhuma mulher, né? Não tem ninguém de esquerda naquela Câmara, né? Nenhum homem de esquerda, né, na Câmara. E, realmente, os problemas de Campos, quando você acha que tem alguém de esquerda? Não, tô pensando. Tá pensando? Não, se você achar, me diz quem é. Eu gostaria de saber. Eu não conheço. Eu acho que pode ter alguma identificação, os dois alguma pauta? que são primos, embora sejam um governista e um ligado bacelar, são dois caras centro-esquerda. Centro-esquerda, no mínimo, eu acho. No mínimo. Eu acho que o Juninho e o Thiago, acho que são... O Thiago, ele pelo que eu conheço dele, é bastante centro-esquerda. É que no campo da esquerda radical, eu acho que a gente não consegue muito olhar a centro-esquerda, né, dentro do... Não consigo ter esse mesmo olhar, como né? a direita mas também, eu entendo né? o ponto, né? Quando falam que os democratas dos Estados Unidos são de esquerda, eu caio pra trás, né? Não existe isso, defende né? Lula bastante, o Thiago. Mas se não fosse pessoal de esquerda, a gente estaria hoje com o Bolsonaro, não estaria com o Lula, né? Então... Exatamente. Devagar com andou. Com certeza. A gente apoiou o Lula, né? Fizemos uma votação grande dentro do PSOL, né? O governo de Lula é centro-esquerda. O governo Lula é centro-esquerda. Fernando Henrique foi centro-esquerda. Com um governo privatista horroroso no segundo mandato, e a Dilma também saindo de toda... porque essa que é a questão também, né? A defesa das pautas, né? Quanto que se abaixam as bandeiras, né? E, assim, o processo do golpe da Dilma, eu acho que é muito ilustrativo também, e o processo da eleição francesa recente. Que a esquerda tem que levantar suas bandeiras, né? E eu acho que por isso que o PSOL tem uma grande chance de eleger uma ou até mais pessoas nessa eleição. Porque a gente não abaixa nossas bandeiras, a gente tem, né, 6 candidatas, né, 8 candidatas e 6 candidaturas, né, porque tem uma candidatura coletiva, a única candidatura coletiva da cidade, inclusive disputando, né, coletiva Voz pela Inclusão, são 3 mulheres que, né, defendem a pauta da acessibilidade, né, da inclusão de uma cidade diversa, né, e aí acabam sendo 13 e 8 candidatas, né, e 6 candidaturas, né, do PSOL, né, além de quase 20 da rede, né, que a gente tem um caldo ali que para conseguir realmente botar uma ou até mais cadeiras na Câmara. Acho que a gente tem um prognóstico muito positivo, né? E distribuído também. Tem a Edna Galdino, enfermeira de Goitacazes, né? A Jennifer Freitas, né? De Guarulhos, né? O Wanderson Gama. E o Flávio Reis também, né? Que faz uma discussão da cultura. E a professora Natália, que teve né, tive a honra, né, de coordenar 2 campanhas da Nath, né, e assim, foram 2 campanhas com uma grande repercussão positiva, né, tanto a de federal, mais recente, em 2022, né, quanto a eleição, né, que a gente organizou, tinham 2 candidaturas do PSOL para legislativo naquele momento, né. E assim, hoje a gente com 6 candidaturas, a gente vê também um partido crescendo, uma base crescendo, então a gente está com um prognóstico muito positivo, assim, e vamos lá, pessoal que está em casa, né, conheça as candidaturas do PSOL, e é isso, domingo considerem votar, começando com 50 na urna. Você citou a França, vale lembrar que a França, muitos abriram mão de suas candidaturas para poder formar um bloco mais coeso, mais forte. Talvez deveria acontecer em outras realidades, né? Mas assim, a França, isso é interessante. Isso é o segundo turno legislativo francês, que a gente não tem nada similar aqui, né? Não, é que abriram também um certo contexto, porque no primeiro turno, e assim, era uma aliança que foi um pouco, não foi dos dois lados, digamos, do lado centrista do Macron, né, que está fazendo várias medidas antidemocráticas agora, inclusive, né? Foi uma medida que a esquerda, inclusive a esquerda radical do Mélenchon, né, faz um apoio, né, crítico, né, à centro-direita, digamos, do Macron, né, em relação ao fascismo, né?
E realmente, unidade contra o fascismo a gente vai garantir. Muitas candidaturas sempre. foram abrir mão de candidaturas para poder fazer esse apoio contra o fascismo, como você citou. Como foi a costura. Reino Unido, né? Não, Benjamin Netanyahu nunca foi extrema direita, nunca foi extrema direita. Ele se tornou por oportunismo num sistema parlamentarista. Ele era laico, sempre foi laico de direita. Ele não era de extrema direita. Ele se tornou, ele fez uma aliança com partidos de extrema direita religiosa. Né, é o que ocorre nas parlamentaristas, né? Você vai fazendo, ou até no caso de impérios parlamentaristas, né? De reinos parlamentaristas, como no caso da Inglaterra. Você faz as alianças como... Você acaba caindo mais para a esquerda, mais para a direita, de acordo com a viabilidade para assumir o parlamento, assumir o poder. Tem muita coisa para a gente falar. Essa coisa de esquerda, direita, em Campos, então, né, nesses últimos anos, o Jorge trouxe aqui aquela coisa do eleitor pendular, né? Enfim, mas no comparativo com os Estados Unidos, acho que é swing voters. É swing voters. Voters, né? Então, mas a gente precisa fazer um intervalo e na sequência a gente volta para continuar essa conversa, ok? Vamos. Beleza? Edmundo, Aloysio, a gente fecha aqui esse bloco então, rapidamente, são 8h12 e a gente volta a seguir com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Rede Mariana. Qualidade e compromisso com você, o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Tem uma dica aqui, hoje o pessoal já voltou com gás total, a equipe da Nauta XP, o Igor Franco, o Antônio Chebab, todos eles, né, na atividade voltaram a trazer aqui novas informações para você investir bem o seu dinheiro, com segurança, com boa rentabilidade. Confira aí essa dica da Nauta XP Investimentos.